Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba aí o nosso abraço fraternal. Quem estava aqui a semana passada? Glória a Deus. O tema desta noite é quase que uma série. Semana passada nós falamos mais ou menos sobre recomeços, sim ou não? Depois da tempestade, o que nós iremos fazer? Esse foi o tema da mensagem da semana passada, sim ou não? O tema desta noite é coragem para um novo começo. Na semana passada, como eu disse, nós falamos sobre recomeços, mas especificamente falamos sobre Gênesis capítulo 8, onde depois de toda aquela tempestade que Noé e sua família passaram, e ali depois da oportunidade que Deus deu a eles, um recomeço de saírem da arca e recomeçarem ali no fim do dilúvio. E este foi um acontecimento marcante para Noé e sua família, foi um recomeço para aquela família e para a nação também. E ao saírem da arca, o que eles fizeram? Quem lembra? Muito bem. Eles edificaram um altar ao Senhor. Todos lembraram da pregação da semana passada. Muito bem. Brincadeiras à parte, queridos. Foi exatamente isso que Noé fez com a sua família ao saírem da arca. Eles levantaram um altar para o Senhor. A tempestade ela havia passado. Deus deu uma nova oportunidade, um novo começo para aquela família. Mas também nesta noite eu quero falar sobre um recomeço que Deus deu também para um homem que foi obediente ao seu chamado, um homem que foi treinado para suceder nada mais, nada menos que Moisés. Eu estou falando de Josué. Eu não quero falar da sucessão de Josué após a morte de Moisés, mas eu quero falar sobre a fé, a coragem que esse homem Josué teve ao longo da sua caminhada. Porque a caminhada de Josué não começou logo quando Moisés ele faleceu, mas esta caminhada de Josué começou muito antes de Moisés falecer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 9. Josué, capítulo 1, versos 1 ao 9. E a palavra do Senhor diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio e o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometida aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar.
Como eu disse, querido, é um recomeço que Deus estava dando para aquela nação de Israel. Deus passou vários anos preparando o seu servo sucessor de Moisés, Josué, para o seu chamado. Ele nasceu na escravidão do Egito e recebeu o primeiro nome como Oséias, como está escrito lá em Números capítulo 13, verso 8, que significa salvação. Um pouco mais à frente, um pouco mais tarde, Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. Isso também está escrito lá em Números capítulo 13, verso 16. Josué, ele era da tribo de Efraim, ou seja, ele era o filho primogênito de Num. Enquanto Josué estava no Egito, ele viu com os seus próprios olhos todos os milagres, as maravilhas e os prodígios que Deus havia realizado naquele tempo. Josué viu o Senhor abrir o Mar Vermelho. Em seguida, Josué também viu o Senhor Deus fechar o mar e afogar os egípcios que estavam no encalço dos hebreus. Josué, ele era um homem de fé que conhecia o Senhor e, acima de tudo, além de conhecer o Senhor, ele confiava na soberania do Senhor, nas maravilhas que o Senhor já havia feito e que ele já tinha visto através dos seus olhos. O nome de Josué, ele aparece pela primeira vez, não aqui no livro de Josué, mas lá no livro de Êxodo, capítulo 17, no verso 9, quando ele é apresentado por Moisés como auxiliar de batalha. E ele liderou ali a batalha contra os amalequitas. E lá em Êxodo capítulo 17, verso 9, diz assim: disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. É exatamente nesse texto que é citado o primeiro nome de Josué. Josué era um homem de coragem, era um homem de fé, que não tinha medo de confrontar o inimigo, porque ele sabia quem estava com ele. Deus estava com ele, ele confiava no Senhor, porque daria a vitória. Da mesma forma como nós lemos no texto, o Senhor foi com Moisés, também iria com Josué em todas as batalhas. Mas se nós prestarmos atenção, Deus deu uma direção a Josué: não cesse de falar deste livro, medite neste livro de dia e de noite. Ele não foi um vencedor das batalhas porque ele foi treinado, ele foi vencedor das batalhas porque ele meditava de dia e de noite nas Escrituras. Esse é o significado, esse é o objetivo. Quando nós passamos por alguma dificuldade, nós temos que nos apegar não àquilo que nós estamos passando, mas àquilo que nós estamos aprendendo ou meditando. Se é que talvez nós estejamos fazendo isso, como Josué fez. Muitas vezes, quando nós passamos pelas adversidades, nós muitas vezes, como eu disse semana passada, murmuramos, reclamamos. E muitas vezes não confiamos na bondade do Senhor, na força do poder do Senhor. Mas o significado das vitórias de Josué está escrito: não cesse de falar deste livro. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite. Quando Israel, voltando ao texto, chegou lá em Cádiz Barneia, na fronteira da terra prometida, nessa terra que Moisés não entrou, Deus ordenou a Moisés que escolhesse 12 homens, dentre eles Josué e Calebe, para fazerem o quê? Espiar a terra prometida, ou seja, a terra de Canaã. Depois de 40 dias, esses 12 homens investigando, espiando aquela terra, que aos olhos de Josué e Calebe era uma terra muito boa, mas nem todos voltaram com aquela expectativa. Nem todos voltaram com aquilo que Josué e Calebe eles viram, vislumbraram naquela terra. E todos eles voltaram, mas só 2 voltaram com esse vislumbre. Apenas Josué e Calebe. Os outros 10 que estavam com eles voltaram reclamando, dizendo que o exército deles eram muito fortes, tinham muitos homens naquele lugar e que nós não iríamos chegar naquela terra prometida. Muitas vezes nós
damos a atenção à maioria das pessoas que talvez esteja contra aquilo, contra a promessa que o Senhor já deu e já determinou para mim e para você. Ele prometeu para aquele povo que eles atravessariam e conquistariam a terra que manaria leite e mel, a terra de Canaã. Então eles não deveriam temer, eles tinham apenas que marchar. O Senhor já me deu e já te deu uma promessa. Por que que eu e você estamos temendo? Por que estamos com medo de marchar, de atravessar a terra que o Senhor já prometeu para mim e para você? Aquele povo, infelizmente, resolveu dar ouvidos não a Josué e Caleb, que eles estavam certos, mas sim aos 10 espias. E ali foi um ato de incredulidade e rebeldia que adiou a conquista daquela terra por apenas 40 anos só. Pela incredulidade, percebam, queridos, a incredulidade muitas vezes faz nós paralisarmos, faz muitas vezes nós não recebermos aquilo que o Senhor havia prometido para mim e para você. Essa crise revelou algumas excelentes qualidades em Josué, e não naqueles homens que não queriam acreditar naquilo que eles estavam vendo. Josué, de fato, ele não era cego por aquilo que ele estava vendo, a realidade daquela situação, mas ele não permitiu que os problemas e as dificuldades tirassem a fé dele, que ele cria em Deus. Ele viu aquelas dificuldades como uma oportunidade ou como uma promessa que ele já havia recebido para atravessar, para conquistar. Os 10 espias, eles olharam para Deus através das dificuldades deles, enquanto Josué e Caleb olharam para as dificuldades através daquilo que eles sabiam que Deus podia fazer na vida deles. É com esse olhar que nós temos que olhar para os nossos problemas, para as dificuldades que nós enfrentamos dia após dia. Esses acontecimentos que nós encontramos aqui no livro de Josué diz a respeito da vida do povo de Deus e não da morte do povo de Deus. O Senhor é aquele que nos dá vida, que nos deu a vida. O livro de Josué, de fato, vai registrar as batalhas, vai registrar as derrotas, os fracassos. Mas eu quero te dizer, queridos, no céu não haverá nada disso. No céu não haverá doença, não haverá choro. Nós estamos aqui passando por um momento, um momento de passagem que nós estamos aqui nessa terra, porque o nosso lugar não é aqui, queridos, o nosso lugar é na nossa nova Jerusalém. Mas nós insistimos em querer ficar neste lugar sofrendo. Há uma promessa para mim e para vocês, queridos. Há uma promessa e o Senhor vai cumprir essa promessa através da minha e da sua vida. Nós temos que crer, olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Não importa o que nós estamos passando ou vamos passar. Não importa, queridos. O que importa é o que Deus prometeu e te prometeu. Voltando lá para o texto. O texto que lemos, vale lembrar que o livro de Josué, ele narra a conquista do povo da terra prometida a Canaã. Deus, ele poderia escolher um anjo, poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para levar aquele povo à terra prometida. Mas ele escolheu Josué. Ele poderia ter escolhido outras pessoas, mas ele me escolheu e te escolheu. Qual o motivo, a razão e circunstância? Eu não quero nem saber. Ele me escolheu. Ele te escolheu, Wilson, só isso. Ele escolheu cada um de nós para estarmos aqui nesta noite. Ele te escolheu para assistir este culto através do nosso canal do YouTube. O que ele vai fazer amanhã, não importa. Eu só confio nele. Eu só confio nele. Uma vez que Josué ele tinha uma missão a cumprir, Deus ele comissionou a Josué a realizar 3 coisas. Neste trecho, neste livro, aliás, neste texto que nós lemos aqui. O primeiro, conduzir o povo à terra prometida. Nós lemos lá nos versos 3 e 4. No verso 5, a outra coisa que ele foi comissionado a fazer foi
derrotar o inimigo. A terceira coisa foi tomar posse da herança. E nós vamos ver essas 3 coisas que Josué realizou, ou 3 ensinamentos, melhor dizendo. Deus não deu a Josué explicações sobre como realizar essas coisas. Muitas vezes questionamos, mas como eu vou fazer isso? O povo de Deus, ele vive de promessas e não de explicações. E nós queremos muitas vezes as explicações. Deus, quando chamou Abraão, diz: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vá para uma terra que ele ainda não havia mostrado. Apenas confie, nós temos que confiar no Senhor e não questionar aquilo que Ele está nos dizendo para fazer. Se Ele mandou, faça. Faça apenas. Ao confiar nas promessas de Deus, nós damos um passo de fé, queridos. Esteja certo de que o Senhor vai dar orientação no momento que você precisar e na hora que você precisar e necessitar. Espere em Deus, confia nele. Primeiro ponto, primeiro ensinamento foi conduzir o povo à terra prometida, como eu disse lá, nos versos 3 e 4. Ao longo dos séculos, Deus, Ele reafirmou esta promessa das primeiras palavras de Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 12. Anotem para depois vocês lerem, meditarem sobre isso. E até as suas últimas palavras em Deuteronômio capítulo 34, verso 4. Deus, Ele fez o povo atravessar o Jordão num território inimigo. Deus era com este povo, queridos. Deus havia prometido, protegido esse povo. Em seguida, Ele capacitaria a se apropriarem da terra que havia prometido a esse povo. Mas muitas vezes o medo e a incredulidade causaram derrotas para o povo de Israel, como nós podemos ver lá em Números capítulo 13. Mas para que isso não se repetisse, eles tinham que voltar à palavra do Senhor. Deus já havia concedido a terra, mas eles tinham a responsabilidade de dar um passo de fé e apropriar-se da sua herança. Nós temos que dar um passo de fé para conquistar aquilo que o Senhor havia prometido e não apenas ficar de braços cruzados, queridos. O Senhor promete, nós temos promessas a serem cumpridas, mas não é para nós ficarmos de braços cruzados. É para nós agirmos. O Senhor deu uma promessa a Josué, ele ficou sentado esperando ela se cumprir? Não. Ele foi à frente da batalha. Ele nada mais, nada menos foi o sucessor de Moisés. Deus reafirmou a Josué a mesma promessa e vitória que havia dado a Moisés. Mas ele definiu aqui para Josué a precisão e as fronteiras que ele iria tomar aquele território. Lá no verso 4, irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e o mar grande, na direção do poente, ou seja, deu uma direção até onde eles tinham que ir. Israel só atingiu os limites desse território depois dos reinados de Davi e Salomão, queridos. Quando Deus promete uma coisa, talvez Ele execute agora, mas talvez só os nossos filhos vão tomar posse da herança que foi prometido para mim e para minha esposa. Talvez os nossos netos, ou os bisnetos, se Jesus não voltar antes. Tem promessas, queridos, que é os nossos filhos que vão tomar posse. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não há nenhum problema com relação a isso. Efésios capítulo 1, verso 3 vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós só precisamos, como cristãos, dar um passo de fé e nos apropriar da promessa. O Senhor colocou diante da igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar, queridos.
Apocalipse capítulo 3, verso 8 vai dizer assim: conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É uma promessa para mim e para vocês, queridos, para nós nos levantarmos, caminhar e conquistar a terra prometida. Para nós pregarmos o evangelho em tempo e fora de tempo. Anunciar às pessoas que ainda não conhecem ou que ainda fingiram que não têm ouvido a voz do Senhor. Nós devemos passar por esta porta pela nossa fé e tomar posse de novos territórios que já estão prontos para mim e para você. Os campos estão brancos, mas não tem trabalhadores. Não podemos ficar parados apenas olhando o bonde passar. Precisamos levantar e trabalhar, queridos. Água parada dá dengue. De vez em quando, talvez você receba lá na sua casa lá: pessoal, tem água parada aí? Não pode, porque dá bicho. Precisamos avançar sobre novos territórios. Precisamos levantar e tomar novos territórios. Segundo ensinamento, derrotar o inimigo. Lá em Gênesis, não precisam abrir, capítulo 15, dos versos 18 ao 21. O Senhor disse a Abraão que a terra prometida era habitada por outras nações. Mas em Êxodo, capítulo 3, verso 17, ele vai repetir esse fato para Moisés. Deus, ele prometeu, se Israel obedecesse o Senhor os ajudaria a derrotar todos os inimigos. Deus havia dado uma advertência àquele povo, para que eles não fossem adorar outros deuses. Mas eles ouviram a instrução do Senhor. Abram lá em Êxodo capítulo 23. Verso 20, a partir do 20. Eis que envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho, leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouça o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem algumas coisas que ele ordena, tudo o que eu ordeno, então serei inimigo que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem o adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. E aí o texto vai continuar dizendo, depois vocês meditem até o verso 33, que eles de fato adoraram outros deuses. Uma vez que os israelitas começaram a adorar outros deuses pagãos, começaram a adotar as práticas perversas que aquele povo adotava, Deus, ele teve que disciplinar este povo. Deus, ele disciplina o seu povo porque ele os ama. Voltando lá no texto, lá no verso 5, Deus faz uma promessa a Josué: assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei e não o abandonarei. Lá em Juízes capítulo 6, verso 16, o Senhor também daria a mesma promessa a Gideão e aos seus exilados, que voltaram da terra depois do cativeiro da Babilônia.
Mais tarde, Davi, o seu filho Salomão, também recebeu a mesma promessa. O melhor de tudo, queridos, é que Deus dá a mesma promessa para mim e para você hoje. Está disponível para mim e para você hoje. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo 1, verso 23, vai falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. E Jesus Cristo quer dizer Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. E o livro de Mateus, lá no capítulo 28, no verso 20, diz: eis que estou convosco todos os dias. É uma promessa para mim e para vocês, queridos. Então nós não devemos temer. Não devemos temer. Josué 1:5: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o auxílio, não temerei. O que pode fazer? Eu falei Josué 1:5, mas não é o texto de Josué, é de Hebreus capítulo 13, verso 5, que vai citar Josué 1:5. Esse texto que eu acabei de ler é de Hebreus capítulo 13, verso 5, que vai citar Josué 1:5, a parte B. E o que isso significa, queridos? Que nós podemos avançar dentro da vontade de Deus e ter a certeza absoluta da presença do Senhor em nossas vidas. Nós temos que ter a certeza da presença do Senhor em nossas vidas. Romanos 8:31 vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós nos posicionamos, quando nós nos rendemos e meditamos na palavra do Senhor de dia e de noite, ninguém pode nos resistir. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. É uma promessa. Josué capítulo 5, verso 13 e 15 diz, avancem um pouquinho lá. Josué capítulo 5, 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa e nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: quem diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. O mesmo Deus que fez isso com Moisés, fez isso com Josué. Ele estava na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, querido. Josué não precisava de nenhuma outra garantia, porque o próprio Deus estava com ele. O próprio Deus está comigo e com você. Quando nós fomos desafiados a mudar, sabe, queridos, essa história, o pastor Caio sempre conta. Quando o Senhor recebeu a promessa, o pastor Caio recebeu a promessa lá na Alameda Araguaia, dizendo que este ano nós iríamos mudar. Como que nós vamos mudar se nós não temos recursos financeiros para mudar? Mas a promessa é: nós vamos mudar. Quando Deus fala, querido, Ele vai agir. Não é na força do meu e do seu braço, Ele vai agir, Ele vai trazer os recursos necessários para que tudo o que Ele prometeu aconteça. Nós temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, e glória a Deus que o pastor Caio ouviu a voz, e nós estamos aqui hoje. Aos nossos olhos carnais, ou aos nossos olhos humanos, nós não estaríamos aqui hoje, porque nós não tínhamos recursos. Mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, queridos. Ele é o Deus do ouro e da prata.
Ele é o Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Ele é o Jeová Nissi, o Deus da nossa bandeira. Nós precisamos apenas confiar nele. Nós só temos que confiar no processo ao longo da caminhada. E nessa caminhada, queridos, é difícil? Com certeza. Vão ter lutas? Com certeza. Vão ter os 10 espias que não acreditaram? Com certeza. Mas vão ter também Josués e Calebes. Na minha e na sua vida. Para dizer, Washington, não desista. Não desista. Terceiro ensinamento desta noite. Tomar posse da herança. Essa era a garantia de Deus que o inimigo seria derrotado. E que Israel tomaria posse da terra prometida. Deus cumpriu essa promessa feita a Abraão. De que seus descendentes herdariam a terra. E o livro de Josué vai falar sobre o cumprimento dessa promessa. Josué, no final da sua vida, lá no capítulo 23, nos versos 14 ao 16, diz assim: Eis que sigo pelo caminho de todos os mortais. E vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nem uma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas essas boas coisas que o Senhor seu Deus lhe prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor seu Deus lhe deu. Se violarem a aliança que o Senhor seu Deus lhe ordenou, e forem servir outros deuses e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que lhes deu. Há uma promessa, queridos. Não apenas para nós conquistarmos, nós temos que meditar nesta palavra de dia e de noite. Antes que Deus pudesse cumprir as suas promessas, foi feito a Josué, para que Josué exercitasse a sua fé. E Deus ainda instrui ele, seja forte e corajoso. Deus não diz para ele apenas uma vez, diz algumas vezes, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. O Senhor está nos dizendo nessa noite, seja forte e corajoso. A soberania divina não substitui a minha e a sua responsabilidade, queridos. Nós temos que fazer a nossa parte. Como eu disse, não é apenas ficar com os nossos braços cruzados. A palavra do Senhor, ela é soberana sobre todas as coisas. Mas também é um estímulo para mim e para a sua vida, que somos servos do Senhor, que nós creiamos nele e que nós possamos obedecer às suas ordens. E eu já estou caminhando para o final, para nós orarmos. Charles Spurgeon diz assim uma vez: Josué não deveria usar promessas como sofá sobre o qual espalhar-se em indolência, mas como um cinturão para fortalecer os lombos ao preparar-se para o trabalho que encontrava-se diante dele. Em resumo dessa frase, as promessas de Deus são estímulos e não um encosto. Você tem promessa? Medite na palavra de dia e de noite. Medite nela. Não se encoste na sua promessa. Eu tenho uma promessa, ela vai se cumprir. Não vou fazer mais nada. Ela não vai se cumprir. Haja vista que aquele povo ficou 40 anos no deserto, porque desobedeceram a ordem do Senhor. E eu quero concluir. Wilson, você pode dedilhar aqui para nós? Por favor. Em nome de Jesus.
Eu quero concluir naquela promessa que está escrito lá no verso 9 do capítulo 1 de Josué, que nós lemos. Não foi isso que ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Depois da tempestade, depois da longa espera, depois do luto, vem a conquista. Mas a conquista não virá, queridos, pela força do meu e do seu braço. A conquista virá pela minha e a sua obediência, pela minha e a sua constância na palavra do Senhor, pela minha e a sua consciência diante da presença do Deus, e pela coragem que Ele já nos deu, que Ele já nos mandou ter aqui no livro de Josué. Não foi o que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não se assuste, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Não é por alguns lugares, é aonde você andar, ou seja, por todos os caminhos que você trilhar. Assim como Deus esteve com Josué, Ele está comigo, está com você. Assim como Josué foi chamado a se levantar, nós também somos desafiados e chamados hoje. Tem algumas versões na Bíblia que vai dizer: dispõe-te, levante-se. Até quando nós vamos ficar sentados? Até quando nós vamos ver a banda passar? Esse é o tempo que o Senhor nos chama para nos levantar, para nos dispor, para que o Senhor possa nos usar da maneira que você está. Reconheça consertar, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça que esse Deus vai adiante de ti. Sabe, queridos, a vitória não é apenas na chegada, mas em cada passo obediente ao Senhor, queridos. A nossa chegada está em cada passo da nossa obediência ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Beleza me leva.
nós não saberemos. Não saberemos, ó Pai. Mas nós te glorificamos, Senhor, nesta noite. Nós te exaltamos pela beleza da tua santidade. Nós te exaltamos, ó Pai, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Às vezes, ó Pai, que ficamos com os braços cruzados, olhando, Senhor, em nome de Jesus, a situação. Não tomamos uma posição, mas nesta noite, Pai, somos encorajados a tomar uma posição. Somos desafiados a nos dispor, a nos levantar, ó Pai, com fé, Pai, em nome de Jesus, confiando em Ti. Porque a promessa já foi dada, Senhor, a mesma promessa que foi dada a Josué, foi dada a nós, Pai. Que o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Pai, nesta noite, Senhor, nós te exaltamos, Senhor. Nós reconhecemos o teu senhorio nas nossas vidas. Nós reconhecemos o Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Reconhecemos o Senhor que é o Senhor da igreja. Reconhecemos o Senhor que é o Senhor da nossa casa, da nossa família. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelos recomeços que o Senhor nos dá, pelas novas oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia, de nós reconectarmos com o Senhor através da sua palavra, que está disponível para nós. E muitas vezes não damos atenção à palavra que nós deveríamos dar. Nos perdoe por isso, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, como Josué, meditar nesta palavra, neste livro da lei, de dia e de noite. Há uma promessa, Pai. Havia uma promessa para aquele povo e há uma promessa para nós, Pai, de conquistar a nova Jerusalém. É para lá que nós queremos ir, Pai. Mas enquanto, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, então, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja voltado a Ti, Pai. Somente ao Senhor. Que nós não venhamos olhar não para a direita e nem para a esquerda, mas que nós possamos olhar apenas para o autor e o consumador da nossa fé. Que nós possamos olhar apenas para a cruz. Porque foi através da cruz que o Teu Filho Jesus foi cravado. Levou sobre Ele todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados, fomos restaurados, fomos libertos. E não foi qualquer preço, foi um preço de sangue. E por isso nós te exaltamos e por isso nós te adoramos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo encorajamento desta noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, não da mesma forma que entramos, mas totalmente diferentes e totalmente desafiados a conquistar novos territórios, a ser usados para transformar outras vidas. Gera em nós, ó Pai, esta ousadia. Gera em nós, Pai, nós precisamos dessa ousadia. Tira de nós a vergonha de falar do Teu amor, de falar do Seu Evangelho, de pregar em tempo e fora de tempo, de testemunhar os grandes feitos do Senhor nas nossas vidas. Pai, gera em nós, Pai. Gera em nós, ó Pai, esse desafio a cada dia. Que as pessoas ao olharem para nós possam ver não o Eduardo, mas sim um Senhor através da minha vida, Pai. O Senhor através da vida de cada irmão aqui representado, Pai. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, saquear o inferno, Pai. Que nós possamos ser ousados, ó Pai, em falar do Seu amor, em falar daquilo que o Senhor fez através das nossas vidas. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, os Josués e os Calebes, ó Pai, em nome de Jesus, dessa geração. Levanta os Josés dessa geração, Pai. Levanta os Moisés dessa geração. Levanta, Pai, em nome de Jesus, João Batista dessa geração. Levanta, Pai,
os teus profetas, levanta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, os teus filhos, os teus servos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que já desistiram das promessas, desistiram dos sonhos, Pai, levanta, Pai, em nome de Jesus, descortina os olhos, ó Pai, para que essas pessoas possam ver, ó Pai, aquilo que o Senhor vai realizar através da vida delas. Pai, em nome de Jesus, Pai, cura, Pai, em nome de Jesus, da nossa cegueira espiritual. Cura, Senhor, da nossa surdez espiritual. Cura, Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração, Pai, ferido. Falta do perdão. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos perdão nesta noite. Das pessoas que nos feriram, das pessoas que nos machucaram, das pessoas que nos abandonaram. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração nesta noite. Começa, Senhor, em nome de Jesus, a operar em nós e através de nós, a partir de hoje, Pai. Através dessas pessoas, ó Pai, que estavam desencorajadas, ó Pai, que desistiram, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mas o Senhor não desiste de ninguém. O Senhor não desistiu de nós e hoje o Senhor está nos dando um novo recomeço. O Senhor está nos dando uma nova oportunidade. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, abraçar esta oportunidade. Toma nas tuas mãos cada família aqui representada. Cada família que nos assiste, Pai. Que o Senhor possa nos levar em paz e em segurança para os nossos lares. Nos livrando de todo o mal. Tudo aquilo, Pai, que recebemos de instrução nesta noite, que nós possamos usar, utilizar, colocar em prática as ferramentas, ó Pai, que nós recebemos nesta noite. Não permita que o inimigo, o Senhor, venha roubar aquilo que o Senhor já nos deu. E eu quero te exaltar, eu quero te adorar por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz em nome de Jesus.